Shalom. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 10 em diante. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Mas nós sabemos que Deus não ouviu as orações de Samuel. Eu tenho procurado ficar quieto até aqui. Você que me segue neste canal, ou você que está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Alex, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Progresso, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul. Eu tenho procurado me colocar neutro, e até então eu vinha orando pelo nosso presidente, pedindo a Deus que colocasse juízo na cabeça dele. Ao contrário da grande maioria da liderança evangélica do meu país, eu tenho observado e acompanhado o comportamento deste homem e percebo que ele é Saul. Ele não é Davi, ele não é Josias, ele não é Josafá, ele não é o Messias. Ele é Saul. E tanto quanto Saul, ele já foi rejeitado, com certeza, porque ele não trabalha para o bem do povo. Porque talvez milhares, para sermos bem otimistas, milhares de pessoas vão perder as suas vidas por causa da atitude dele. As pessoas se cuidariam mais, as pessoas usariam suas máscaras, as pessoas se guardariam mais em casa, as pessoas evitariam aglomerações se o mandatário principal da nossa nação fosse em rede pública e dissesse: fiquem em casa tanto quanto possível, usem suas máscaras o tempo todo, cuidem-se. Mas não. Hoje foi a gota d'água. Ele declarou publicamente, mais uma vez, que ele é contra o isolamento, contrariando tudo aquilo que pensam os mandatários de todas as nações civilizadas e desenvolvidas da face da terra, a título de um complô contra ele. Por favor, use um pouco de inteligência. Então, o Trump e os Estados Unidos estão contra ele. O primeiro-ministro da Espanha, o primeiro-ministro britânico, o primeiro-ministro da Itália, estão todos contra ele. É um grande complô internacional contra o nosso presidente. Isso é um absurdo. Eu não posso mais me calar. Me perdoem. Me perdoem. Eu tenho que apelar para a palavra de Deus, que nós temos que orar, que nós temos que respeitar as nossas autoridades até o ponto em que elas trabalhem para o bem do povo. E assim como Saul foi rejeitado, apesar das orações, do clamor e do choro de Samuel por ele, Deus o rejeitou. Deus já rejeitou este presidente. E Deus é testemunha do quanto eu e minha esposa, apesar de não concordarmos com os atos e palavras dele, vínhamos orando para que ele tomasse juízo.
mas ele não reconhece o seu pecado. E eu não posso mais ficar calado, me perdoem. E cuidem-se. Cuidem-se, porque entre a ciência e o que está acontecendo no mundo e o nosso presidente, vocês devem ficar com a ciência e com as estatísticas. Deus os abençoe, tenham juízo e Deus os guarde em nome de Jesus. Shalom.